Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Mar Aberto, conversando hoje com o Robson Coelho, ex-vereador Robson Coelho, portuário Robson Coelho, foi candidato também a prefeito em Itajaí e tem a sua trajetória política iniciada não há muito tempo, mas que também é de sucesso, que foi 4 anos no Legislativo Municipal de Itajaí, mas ainda conserva essa vontade, esse interesse de participar da vida pública, seja no Legislativo Estadual, quem sabe, ou numa volta, ou numa disputa, mais uma vez, à Prefeitura de Itajaí em 2024, que está aí, né, Robson? Isso é rápido, o tempo passa muito rápido e daqui a pouco nós estamos chegando lá. Mas falando um pouquinho agora, Robson, do estado de Santa Catarina, nós tivemos essa semana passada o secretário da Fazenda, Paulo Eli, falando do desenvolvimento do Estado, falando que o Estado é uma nova Singapura, etc. e tal. Como é que você vê isso? Como é que você vê nessa hora de pandemia, tá falando dessa forma? Isso é bom para o Estado, é ruim para o Estado? Atrai ou não atrai? Enfim, qual a sua opinião a respeito disso? Primeiro, precisa ter um equilíbrio realmente da questão da doença, da pandemia e da questão econômica, né? A economia precisa continuar, os empregos precisam continuar e precisamos cuidar porque realmente nós vivemos um momento mais difícil do Covid. Com relação à questão do governo do Estado, Paulo Eli, eu acho que realmente o governador Moisés caiu de paraquedas, essa foi a realidade. Acho que nem ele imaginava que ia vencer as eleições, mas estava colado com o Bolsonaro, na onda Bolsonaro, e acabou se elegendo. E acho ele um governador muito aquém daquilo que Santa Catarina realmente precisa para se desenvolver ainda mais. Houve falas desastrosas, tanto do Paulo Eli quanto do Moisés, com relação à nossa região, com relação a Itajaí, querendo levar a parte pesqueira para a laguna, querendo mexer na questão dos incentivos fiscais, que ia nos atrapalhar muito. Santa Catarina cresceu muito, Itajaí cresceu muito, muito em virtude da questão dos benefícios fiscais que se iniciaram lá por volta de 2002, 2003. E eles queriam mexer justamente naquilo que fez Santa Catarina crescer muito nos últimos anos. Então vejo falas desastrosas e um certo despreparo tanto do governador quanto do secretário da Fazenda. E o nosso estado é um estado que não tem muita commodity, é um estado que, de forma de produção agrícola, também não é tão forte quanto é o Rio Grande do Sul, quanto é o Paraná, e aí Centro-Oeste, enfim, são muito mais fortes nessa área do agronegócio. O nosso agronegócio aqui é do congelado, do frango congelado que vendemos, da carne da suína, enfim. Mas nós temos aqui uma produção de produtos acabados muito grande. Nós temos um motor elétrico, a maior fábrica de motores da América, ou talvez aí ocupando uma das maiores do mundo até. Então aqui Santa Catarina é uma espécie de supermercado. O comprador vem aqui e vê o produto pronto. Então é um estado industrializado. Regiões bem específicas, Nós temos o norte lá com metal mecânico, a área industrial, o vale com a questão da tecnologia, com a prestação de serviços. Nós temos lá o Planalto Serrano com a questão do papel, da celulose, o oeste de Santa Catarina, hoje os grandes exportadores, das agroindústrias que estão exportando cada vez mais, principalmente pela questão do dólar. Então nós temos uma região, o sul cerâmica, o sul, a parte da cerâmica, azulejo, quer dizer, nós temos regiões bem definidas economicamente, e isso favorece muito a questão da economia do Estado. Então Santa Catarina poderia estar melhor, acho, como falei anteriormente, com relação à questão econômica, as pautas do Paulo Eli, pautas retrógrada, o movimento que não foi feito pelo setor do comércio exterior, você participou bastante, para que não houvesse uma mudança na questão dos benefícios fiscais e não atrapalhasse as cidades portuárias e, consequentemente, as cidades produtoras no estado de Santa Catarina. Você hoje está bem inserido no contexto político do Estado, da cidade, do Estado como um todo, através do próprio partido que você é filiado. Como é que é a relação hoje do partido com o governo do Estado? Olha, Clésio, eu me filiei no PSDB no momento que o PSDB era oposição ao PT. E por causa de uma conjuntura, das conjunturas locais, acabei continuando no PSDB, apoiei candidato a prefeito em 2016, fui candidato a prefeito em 2020, tenho sido sondado, sim, por partidos políticos para que faça essa mudança e tenho estudado com carinho. Vejo o PSDB
um partido extremamente atrasado, discordo muito das lideranças nacionais e estaduais do PSDB hoje. Dória não me representa, Marcos Vieira não me representa, né? Quer dizer, os políticos do PSDB hoje prefiro estar afastados. Por isso que estou, sim, analisando, né? Tenho gratidão pelas pessoas que já me ajudaram, né? Principalmente do partido em Itajaí, mas a nível estadual e a nível nacional, o partido PSDB hoje é uma vergonha. E mudando do Estado para a nação, o Brasil atravessa um momento muito difícil, extremamente difícil. Na economia, na área da saúde, com essa pandemia, talvez algumas ações foram tomadas de forma errada, né? Em que momento foi isso também, mas enfim, muita coisa foi politizada, a própria vacina foi politizada, essa própria vírus foi politizado, enfim. Então o Brasil passa por um momento difícil, tanto político quanto no judiciário. Nós tivemos hoje uma ação do Supremo Tribunal Federal de suspeição de um juiz federal que julgou várias ações, passou por 2 tribunais superiores e hoje no Tribunal Suprema Corte ele foi votado como suspeito para julgar aquele processo. Uma coisa absurda, surreal. Como é que você vê esse momento político do Brasil hoje com o presidente Jair Bolsonaro, que tem ainda uma credibilidade forte pela população, mas que talvez tenha que buscar para si uma liderança em termos de uma ação um pouco mais segura, um pouco mais enérgica, talvez, em relação ao tratamento dessa pandemia? Como é que você analisa esse momento? Eu estou bastante ansioso. Quando chegar em casa, quero acompanhar a fala do presidente Bolsonaro. Ele falaria hoje, né? Acredito que para defender, sim, a vacina e dar uma data, né? Uma expectativa para a população para que haja vacinação, sim, de todos os brasileiros num determinado período. Isso é uma notícia importante para as pessoas, para o mercado, para a economia, para a saúde, e isso precisa acontecer, né? Houve, sim, muita politização em cima da Covid-19. Eu acho que muitos prefeitos acabaram se promovendo politicamente e acabaram não tendo eficiência, né? Houve muita politização, né? Já houve fechamento, já houve cerceamento, já houve redução da questão econômica, mas durante esse cerceamento não houve a efetiva... os prefeitos não foram efetivos, quer dizer, no aumento de leitos, nos investimentos públicos com relação ao Covid, e hoje nós temos sentido na pele, quer dizer, nós não temos leito, nós temos muitas pessoas aguardando na fila e nós temos uma economia em frangalhos. Então, é preciso liderar esse processo para que nós possamos resolver, sim, essa questão da vacina. Acho que o presidente Bolsonaro acerta muito no que faz e erra muito no que fala e acaba gerando uma instabilidade política, mas eu confio ainda no presidente para que nós possamos sair dessa difícil realidade. Eu penso que sim também, mas precisa ter uma retomada de uma liderança desse processo. O próprio Supremo Tribunal repassou isso, eu acho que de uma forma errada, atropelando aí a questão constitucional, passando para governadores e prefeitos, a decisão tomar de fazer fechamento, enfim, que não é deles. Isso é do presidente da República, num estado especial de sítio ou algo semelhante, que é do presidente da República, de forma constitucional, ouvindo aí do Congresso Nacional. Não é ele, presidente, que pode tomar isso. É ainda ouvido o Congresso também pode não aprovar e não vai. Mas, enfim, isso foi passado para os prefeitos e governadores e está provado aí que nenhum dessas tomadas de decisão de fechamento deu certo. Continuam as mortes, lamentavelmente, uma morte já se lamenta, imagina 1.000 e tantas, como foi São Paulo, num dia só. Então, falta de fato uma liderança para que... E o equilíbrio das coisas, né? Nós precisamos cuidar das pessoas, né? A questão da vacinação, né? A gente sabe, nós vivemos o pior momento, mas tem coisas absurdas que é difícil de aceitar. Por exemplo, recentemente o governador fez um decreto proibindo, por exemplo, o comércio nos fins de semana. Hoje, por exemplo, eu rodei ali pela Ercílio Luz em Itajaí, os comércios se prepararam, né? Se prepararam para a questão da doença. Todos instalaram o termômetro, estão cuidando da questão do distanciamento, né? E eles foram penalizados porque eles não puderam operar no principal dia do comércio, que era os sábados aos domingos. Quer dizer, por uma decisão errônea. O governador diz o seguinte:
Nós precisamos fazer o distanciamento social é importante para que nós possamos fazer a prevenção. Mas se tu faz o distanciamento, precisa alargar os horários e não diminuir. Porque aquelas pessoas que comprariam no sábado e comprariam no domingo, todas elas foram na segunda-feira e causam aglomeração. Então tem decisões errôneas, tem decisões políticas e muita politicagem em cima de uma coisa tão difícil. Eu sempre falo que sei a situação dos atuais prefeitos, governadores, é uma situação difícil. Complicado, é uma coisa não é muito fácil, difícil vivenciar não isso é que eles fácil. estão vivendo, né? Porque tu não tens um histórico. Não, Isso é uma coisa recente. É uma coisa desconhecida a doença ainda. É desconhecida, né? Muita desinformação. Agora, o que nós clamamos enquanto empresários, enquanto cidadão, né, enquanto tajaiense, enquanto brasileiro, é que nós possamos sair dessa o quanto antes. Que as vacinas possam vir o mais rápido possível. Nós, se não me engano, nós vacinamos apenas 5% da população até o momento, é pouco, nós precisamos acelerar, mas as notícias que estão aparecendo, estão surgindo, agora os municípios acabando fazendo, os municípios se integrando para a compra da vacina, os governos do estado também fazendo isso, e o próprio governo federal sinalizando para a compra de vacinas. Acredito que nos próximos meses nós já teremos um percentual muito maior de vacinados no nosso país. Eu li uma matéria hoje, editada pela XP, aquela agência de investimentos, de que um analista da XP fez um levantamento pela quantidade de vacinas que já existe comprada ou encomendada pelo Brasil em relação à população que tem e a essa velocidade toda. Ele calcula que no final de junho, início de julho, pelo menos grande parte da população até 20 anos estejam de fato vacinados. Então já é uma notícia muito boa, muito alvissareira, que até início de julho, primeira quinzena de julho, a população brasileira até 20 anos, que de 20 anos para baixo realmente é raro esse vírus entrar ou contaminar, é mais difícil, né? Mas de 20 anos para cima, estando a população vacinada, certamente que isso já vai ajudar bastante o segundo semestre desse ano, para salvar esse ano. É o que esperamos, né, Clésio? É isso que nós esperamos, que nós torcemos, e se Deus quiser, isso vai acontecer. Vamos voltar um pouquinho para a área portuária de novo? Vamos lá. Para depois nós encerrar com esse assunto, que ele é interessante e ele é empolgante também, eu gosto muito disso. Nós estamos numa fase já final de encerramento de contrato de arrendamento do Porto de Itajaí para a IPM. Lá atrás era o Tecom, que ganhou a licitação, um arrendamento de 22 anos, e encerra justamente dia 31 de dezembro de 2022, junto com a delegação da União ao município de Itajaí para fazer a gestão do porto público. Nós temos só esse ano para o edital, né? E a desestatização ela é uma realidade. Eu acho que é um caminho sem volta. Como é que você vê esse processo que está sendo trabalhado hoje pelo Porto de Itajaí, esse envolvimento de todos, que passa pelo envolvimento de todos, tanto empresarial quanto o próprio trabalhador? Clésio, é importante deixar claro para a população que esse processo de privatização, um novo edital, ele precisaria acontecer porque vence realmente em 2022, como você falou, tanta delegação, aquela que concedeu ao município tocar a parte administrativa, a autoridade portuária, e também vence o contrato de arrendamento da atual arrendatária, que é a IPM Térmicos. Então, precisaria fazer um novo processo, porque se não fizer um novo processo, em 2022, nós não teríamos mais operação em Itajaí. Qual é o melhor modelo? É o modelo que nós estamos tratando já há algum tempo. Enquanto vereador, eu consegui presidir uma audiência pública, foi na Câmara de Vereadores, você participou, a sociedade representada participou, nós tivemos a classe política, de maneira geral, participando, Senado, deputados federais, e ali nós demos o pontapé para iniciar a discussão. Por que nós fizemos aquele debate lá em 2018? Porque na época, assim que o presidente Bolsonaro venceu as eleições, ele já tinha alertado da privatização dos portos públicos ao longo do país. Nós defendemos o modelo, que é o modelo, sim, de todas as operações na iniciativa privada, e que a autoridade portuária, com as suas devidas adaptações, cuidasse da questão da dragagem, da manutenção, das questões ambientais, e dividissem esse custo de dragagem com os terminais, né? Tanto terminal da Navegantes, terminal do Itajaí, todos os terminais da montanha. Esse é o modelo landlord, que é o modelo que é adotado em todo o mundo, né? Nas principais economias do mundo, e é isso que nós defendemos. Esse processo está ocorrendo, agora foi feita uma comissão na Câmara de Vereadores também, com as entidades de classe, para que se possa continuar a discussão, porque o edital sai ainda esse ano.
Acho que nós estamos ainda atrasados com relação a essa discussão, teríamos que estar um pouco mais acelerados e tememos sim que haja um modelo diferente daquilo que nós sonhamos em Itajaí, aquilo que nós pregamos naquela audiência pública. Mas, Robson, nós temos só esse ano, porque em 2022 esse edital precisa estar na praça 6 meses, e precisa se conhecer o novo vencedor. Não se sabe quem que vai vencer, tem alguns interessados, né? Mas Eclésio, isso tudo é na especulação. Não é que você, não estou sendo não é uma negativa minha não, né? Mas eu acredito que não vai ter muitos interessados. Eu acredito que vai ter um interessado, que vai ser a própria IPM Terminals para continuar o seu trabalho em Itajaí. Então posso estar errado, mas eu acredito que vai ser um edital de apenas um participante. Eles já demonstraram o interesse em continuar em Itajaí. É muito difícil para alguém concorrer com eles num novo edital, porque eles já têm estrutura em Itajaí, né? Então é muito difícil para alguém que venha agora ser mais competitivo que eles, por isso que eu acredito que eles vão concorrer sozinhos nesse novo edital. Permita-me discordar de você um pouco, eu acho que terão mais interessados, porque Itajaí é um porto que interessa, chama a atenção. A Bacia da Evolução, a Bacia 2, que é a Bacia Jusante, essa segunda etapa ela vai acontecer. Vamos buscar dinheiro para isso, como buscamos na primeira fase, e a segunda fase ela vai ter que sair para entrar navios de até 367 metros de comprimento e 52 de boca. Isso tem que acontecer também. Então eu vejo, Robson, que vai aparecer mais interessados. Deixa eu só completar o raciocínio para te entender por que eu acho que vai ter apenas um concorrente, a atual arrendatária. Primeiro que eles têm um reequilíbrio contratual a seu favor, de 92 milhões de reais. Ou seja, eles começam uma disputa com já 92 milhões de reais, além da estrutura portuária que eles já têm, de equipamento, de mão de obra, né, dos investimentos que já foram feitos. E também por deter cerca de 30% do mercado mundial, que acaba afugentando outros participantes que acabam sendo parceiros da própria Maersk em outros terminais do mundo. Então, apenas uma opinião, mas como tu conhece mais do mercado do que eu, vou respeitar a tua. Não se trata de conhecer mais o mercado, mas trata de dizer que nós somos hoje, eu digo isso sem medo de errar, ou sem quaisquer arrogância ou petulância por ser de Itajaí, e também na vida portuária há 45 anos, quase 45 anos, mas é que Itajaí, o complexo portuário de Itajaí é o primeiro do Brasil hoje. Por que é o primeiro? Porque Santos, ninguém vai concorrer com Santos. Lá são quase 9 milhões ou 10 milhões de TEUs ano, então é impossível chegar nesse número qualquer porto de Itajaí, do Rio Grande a Manaus. Então, Santos é um caso à parte. Tira Santos que ele navega sozinho em operação portuária e quantidade de movimentação de TEUs. Então sobra quem? Sobra os que estão disputando, que é o complexo de Itajaí, que é Navegantes Itajaí, Paranaguá, Itapoá, Rio de Janeiro, Rio Grande, enfim. Então esses estão disputando o ranking. E hoje ainda é o primeiro, o complexo portuário do Itajaí. Então eu acho que há interesse, muitos... Aqui tem uma movimentação, tem uma logística própria hoje que chama a atenção dos armadores que estão aqui vem. Hoje nós temos em Itajaí todas as linhas de navegação que vão a Santos. Sim. Então, há um fornecimento de serviço, ou há uma colocação de serviço de linhas para o mundo inteiro que Santos também oferece. Então, há uma atração. Por isso que eu deduzo, e eu posso estar errado, mas deduzo. Claro que a IPM ela é uma concorrente muito forte, que está aqui, é a favorita, com certeza, né? Mas eu acho que surgiram outros players para disputar essa questão. Não, e assim, Eclésio, e para as pessoas que não são do ramo, que não conhecem, muitas vezes fala o Porto de Itajaí vem crescendo graças ao prefeito, gente, todas as cargas elas são atraídas pela iniciativa privada, pelo contexto que nós já temos na cidade de Itajaí, que envolve os terminais, uma estrutura portuária já de muito tempo. Nós vimos uma movimentação muito baixa até início de 2017, nós estávamos movimentando cerca de 7 mil containers e depois teve uma evolução. Quer dizer, houve um fechamento contratual da atual arrendatária, da Maersk, com 4 novas linhas. Aquilo houve um aumento na movimentação de cargas. Então, o poder público nesse coisa, não atrapalhando, já está muito bom. E tem que haver essa junção. O poder público tem que dar a condição para que o porto tenha fácil acesso para chegar ao caminhão,
a saída dos caminhões. Isso é o poder público que tem que conceder, independente de ser a gestora. A questão da dragagem, né, que é muito importante, né, que é feita hoje pelo poder público, né? A dragagem. A dragagem, né? Porque se nós não tivermos lá uma profundidade de 14,5 metros, o armador, nós já começamos a perder cargas. Então tem uma conjuntura muito importante. Você falou no começo do debate aqui sobre a questão da segunda etapa da obra da Bacia de Evolução. Quer dizer, hoje nós estamos preparados para receber navios de até 350 metros de comprimento. Mas a evolução da Marinha Mercante Mundial, ela já nos traz que no futuro nós vamos precisar trazer navio de 400 metros. E hoje a nossa bacia ela não comporta. Então é preciso já pensar na segunda etapa da obra da Bacia de Evolução, que é uma obra caríssima, né? Foram investidos mais de cerca de 200 milhões de reais, governo federal... 140 milhões. 140 milhões, né? Governo estadual, 100 milhões, governo municipal, 40 milhões, mas nós já precisamos da segunda etapa da obra, que vai ser tão cara quanto a primeira. Está interessante a conversa com o Robson Coelho, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós teremos assunto aqui para conversar durante muito tempo, porque isso é empolgante, sim. Aí quando se envolve uma mistura de política, economia, operação portuária, enfim, tudo isso é bom para se conversar. Pandemia, e informar aos ouvintes, aos telespectadores, de que é interessante, é uma atividade econômica para a região e para o estado de Santa Catarina. Robson, concluindo, você tem 1 minuto para dar suas considerações finais. Clésio, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? É uma oportunidade tão difícil de acontecer nos dias de hoje para um político que acaba perdendo uma eleição, mas agradeço mais uma vez todos os eleitores, os quase 47 mil votos que recebi na última eleição. Continuamos a nossa caminhada. Nós vivemos um momento muito difícil, né, que é esse momento de pandemia, né, esse equilíbrio que é preciso ter dentro da economia e também para cuidar da doença, do Covid, que está se alastrando cada vez mais. É um momento muito difícil que é preciso muita serenidade para que haja superação. Eu me coloco à disposição de todos vocês, mesmo não exercendo nenhum mandato eletivo nesse momento, não exercendo o mandato, estou à disposição de todos os itajaenses. Muito bem, muito obrigado, Robson, por ter aceito o nosso convite. O nosso programa vai estar também à disposição, não só de você, mas de todos aqueles que desejarem apresentar, mostrar alguma coisa para que possa melhorar a nossa cidade, a nossa região, enfim, o nosso porto, tudo isso que venha colaborar para que isso seja melhorado, seja incrementado. Nosso programa está aqui à disposição, está aberto, por isso o programa é mar aberto, dessa forma informal mesmo para se trabalhar. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que participaram conosco desse programa. Até o próximo programa. Uma boa semana a todos. Até lá, se Deus quiser. Boa noite a você que está nos assistindo. Estamos começando mais um programa Mar Aberto, programa que procura trazer para este fórum a discussão, seja de nível empresarial, político, econômico, de segurança, educação, saúde, enfim. E hoje nós temos a honra de estar conosco, convidamos, aceitou o nosso convite, o Robson Coelho. Robson Coelho tem uma vida profissional, uma vida política, que nós vamos conversar com ele sobre isso, e aceitou o nosso convite e está conosco hoje aqui para conversar sobre essas questões nossas de trabalho, de porto, de política também, de economia do Estado, da cidade de Itajaí, e por que não também do Brasil, que vamos falar um pouco sobre isso hoje, com novidades aí acontecendo hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal, de suspeição de juiz, enfim, essas coisas todas que poderão fazer parte da nossa conversa nesta noite, neste bate-papo. Boa noite, Robson. Fale-nos um pouquinho do Robson. Quem é o Robson Coelho? Para que os nossos telespectadores possam ver quem é você, de onde você veio politicamente,
profissionalmente, enfim. Então, boa noite, Eclésia, boa noite a todos que nos acompanham, obrigado pela oportunidade. Bom, meu nome é Robson Coelho, tenho 42 anos, né, sou filho de um comerciante de Itajaí, né, meu pai foi comerciante por mais de 50 anos na cidade de Itajaí, minha mãe professora. Iniciei minha trajetória política lá em 2016, minha profissão trabalhador portuário desde 1996 e sempre exerci atividades paralelas à atividade portuária, como atividade empresarial, como exerço atualmente, a docência também, fui professor durante 5 anos na universidade, diversas disciplinas, logística, comércio exterior, né, segurança do trabalho e recentemente conciliando também com a atividade política. Então, portuário, empresário, professor, né, e também fui vereador durante 4 anos, né, disputei eleição agora em 2020, acabei perdendo a eleição em Itajaí por uma diferença pequena de votos e vamos dar sequência na atividade política também. Então, bem eclético, né, as suas atividades todas. Não sabia que tinha sido professor da Univale? Eu não Foi fui, qual cadeira de faculdade? eu não fui professor da Univale, fui professor da Unisociesc, Unisociesc. Tá. em Balneário Camboriú e em Itajaí. Fui teu aluno também, não sei se tu lembra, mas eu fui teu aluno. Lembro lá. Eu fui teu aluno no MBA em Internacionalização de Empresas na Univale. Recentemente eu concluí um mestrado em Engenharia de Transportes. Estou afastado temporariamente da docência porque o tempo está curto, né? Conciliando Porto, atividade empresarial, atividade política, mas espero retornar um dia. Fui muito feliz exercendo essa profissão. Você foi vereador durante 4 anos. Como é que foi o seu primeiro mandato, na verdade, a sua primeira experiência na política? Como é que você entrou na política? Foi incentivado por alguém? Ou viu esse modo como o Brasil estava sendo, ou políticos que precisavam acabar mudar de alguma forma esse modus operandi político do Brasil? Você sentiu isso e eu quero ser político. Começou como vereador. Conte-nos um pouquinho sobre essa sua trajetória política de 4 anos como vereador. Eclésia, eu sempre fui muito crítico, né? Debatia bastante política, sempre demonstrei a minha insatisfação com a classe política de uma maneira geral e decidi sair da minha zona de conforto e ser candidato lá em 2016 a vereador. Foi uma decisão muito em cima da hora, eu não tinha planejado aquela candidatura, na realidade eu ia apoiar um amigo, o Sandro, que é trabalhador portuário também, mas ele acabou desistindo no ano da eleição, acabei assumindo esse compromisso e me elegi, fui o segundo vereador mais votado na época, fiz 1.990 votos, durante 4 anos presidi a Comissão de Portos, né, exercemos alguns trabalhos importantes lá na Câmara de Vereadores, como as audiências com relação à privatização do porto, que eu tenho certeza que nós vamos entrar nesse assunto depois, aquela audiência contra a vinda da soja, né, que ia mudar o cenário econômico da cidade de Itajaí, né, defendi também a bandeira dos microempreendedores individuais, fui vereador ao longo daqueles 4 anos, com o maior número de leis aprovadas, o maior número de projetos apresentados, e o que acabou incentivando, né, as pessoas a me apoiar a minha candidatura a prefeito lá em 2020. Foi uma eleição bastante acirrada, se acompanhou, né, uma diferença pequena de votos, fiz quase 47 mil votos, perdi para o prefeito que fez cerca de 49 mil votos. Então, perdi a eleição, mas saí de cabeça erguida e vamos dar sequência, assim, nessa vocação, né, que nós descobrimos recentemente. Você, como vereador, teve um projeto interessante que me parece foi a lei do ITBI, de parcelamento. Essa lei está vigorando, são 12 parcelas. Você teve uma época também que quis passar isso para 24. Como é que essa trajetória toda dessa lei, esse parcelamento em 12, que isso naturalmente aliviou muita gente, porque o ITBI era pagamento à vista na hora do registro da transferência da propriedade, e isso parcelado em 12 vezes, muita gente conseguiu regularizar o seu imóvel. Isso foi uma obra sua, um projeto seu que naturalmente muito bom, não só para Itajaí, como para quem vendia e comprava imóvel. Em Itajaí, como na maioria das cidades, nós temos muitos imóveis que não são regularizados, pela falta de oportunidade do poder público para as pessoas para que possam fazer isso, né? Nós conseguimos, através do parcelamento em 12 parcelas, dar oportunidade para muitas pessoas que não tiveram essa oportunidade de pagar à vista. Nós conseguimos, através dessa lei, foram muitas pessoas, cerca de 500 pessoas, foram mais de 2 milhões de reais arrecadados. Me espelhei muito num projeto lá de Blumenau, através do prefeito na época, Napoleão Bernardes. A minha vontade como prefeito era aumentar esse parcelamento para 24 parcelas, mas dar a condição
para as pessoas poderem escriturar os seus imóveis a partir do pagamento da primeira parcela. Então, é uma luta que agora o vereador Beto Cunha, na Câmara de Vereadores, acabou encampando essa luta. Espero que ele tenha sucesso. Ele vai continuar? Sim, ele reapresentou esse projeto, estendendo para 24 parcelas, mas dando oportunidade da escrituração do imóvel a partir do pagamento da primeira parcela. Isso vai movimentar bastante. Movimenta o mercado imobiliário, é bom para o contribuinte e vai dar oportunidade para muitos itajaenses. E eu verifiquei isso durante a campanha, né? Nos bairros mais afastados, nos bairros mais centrais, muitas pessoas que ainda não têm escritura dos seus imóveis. Você nasceu um pouco na política também dentro do segmento econômico portuário. Você hoje no Porto, que sindicato de avulso você pertence? Eu faço parte dos arrumadores, né? Como eu falei anteriormente, eu entrei na atividade portuária lá em 1996. Na época, o porto era totalmente público, né? Depois, em 99, nós tivemos o arrendamento do Porto de Itajaí, a entrada da iniciativa privada, os investimentos privados, que acabaram mudando um pouco da história do Porto de Itajaí. Agora nós vamos viver uma nova história, né? Agora nós tivemos esse arrendamento, os 25 anos de arrendamento, e agora nós estamos indo para uma privatização que pode ser uma privatização total, está sendo discutido, existe uma comissão que está avaliando isso. Eu presidi a primeira audiência pública que tratou desse tema lá em 2018, logo após a vitória do presidente Bolsonaro, para que nós pudéssemos dar a diretriz da cidade de Itajaí, aquilo que os itajaienses pensavam com relação à privatização do porto. É sempre importante deixar bem claro para a sociedade que a atividade operacional hoje do Porto de Itajaí ela já é realizada pela iniciativa privada, isso desde 1999. Mas o modelo que tem sido sonhado pelo ministro de Transporte, pelo novo presidente da República, é um modelo ainda muito mais privatista e é isso que está sendo discutido. É o desestatizante, né? Desestatizante. Se discute se a possibilidade, se a autoridade portuária, que é quem regula, quem cuida da dragagem, da manutenção, né, da parte de fiscalização, se ela vai continuar pública ou vai passar para a iniciativa privada. É algo que já foi discutido, trabalhado em muitos países. Hoje o modelo que nós temos em Itajaí é o modelo landlord, que é o modelo adotado na grande maioria dos países. Países que acabaram privatizando a autoridade portuária não tiveram o sucesso. Então, é algo que nos preocupa bastante, porque o porto, né, a atividade portuária, a atividade da logística, do comércio exterior, eles representam mais de 50% de tudo que Itajaí arrecada. Por isso que esse tema é muito importante. O edital de licitação deve sair ainda esse ano e nós estamos acompanhando. Nós vamos aprofundar um pouco mais nessa matéria, um pouco mais adiante. Eu quero ainda ficar um pouquinho nessa área portuária, nesse modelo que nós temos ao longo dos anos de operação portuária sendo híbrida, né? Ou seja, com trabalhadores portuários avulsos, ou TPA, né? E também a iniciativa privada junto. Os portos organizados ainda têm, por lei, a obrigatoriedade de operar com TPAs, enquanto que os TUPs, que são os chamados terminais de uso privativo, já não precisam mais, não estão buscando mão de obra no órgão. Clésia, só para as pessoas entenderem, isso que é uma forma de terceirização da mão de obra, né? Hoje, os sindicatos eles funcionam como se fosse uma cooperativa de trabalho, né? O empresário, o empreendedor, o arrendatário do Porto de Itajaí, ele requisita um número X de trabalhadores para executar as funções durante um dia, através desse modelo de terceirização, que é um modelo que vem sido adotado, inclusive, com a reforma trabalhista. Ainda sobre Porto, nesse tema, Robson, você lá atrás fez uma audiência pública, ou promoveu uma audiência pública na Câmara de Vereadores, eu participei daquela ocasião, sobre a operação de soja em Itajaí, operação de granel, que naturalmente aquilo, naquele momento, não seria o ideal para a operação portuária. Mas nós temos hoje em Itajaí alguns portos ou terminais portuários a montante do rio, que precisam buscar um nicho de carga que não tem em Itajaí hoje, que poderá ser granel, naturalmente que tem as suas limitações, navio de comprimento até 180, no máximo 200 metros, mas que são navios que hoje podem operar talvez até 25, 30 mil toneladas, com cargas a granel que possam operar nesses terminais. Você, como trabalhador portuário, também como vê isso? Futuramente, isso pode ocorrer? Ou se há possibilidade disso? Eu entendo que o rio Itajaí-Açu, a nossa margem do rio, ainda é subaproveitado, poderia ser mais aproveitado. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu recentemente, a perda dos navios de automóveis que movimentavam
em Itajaí, né? Nós tivemos uma perda de arrecadação, perda da geração de emprego. Por quê? Porque faltava espaço para eles executarem essas atividades aqui em Itajaí. Quem passa ali, quem conhece Itajaí, passa pela Rua Blumenau, ali no bairro São João, verifica que nós temos um espaço grande ainda que poderia ser aproveitado para atividade portuária. Então, era esse um projeto que nós tínhamos no nosso plano de governo, eu enquanto candidato a prefeito, para que nós pudéssemos fomentar ainda a atividade portuária ainda mais e pudéssemos ter novas opções de cargas na cidade de Itajaí, nos terminais a montante, nos terminais de uso privado. Continuando nessa trajetória política que você entrou, e certamente eu acho que isso gostou um pouco, experimentou o que é a parte do legislativo, tentou ir para o executivo, mas uma eleição que acabou não se elegendo, mas continua essa aspiração ainda. O Robson Coelho continua como aspirando ser prefeito de Itajaí, ou antes disso, ou depois disso, quem sabe, o legislativo estadual? Essas são duas alternativas, a disputa deputado estadual ou prefeito em 2024. Eu digo que o político precisa estar preparado. Aliás, qualquer profissional em qualquer segmento precisa estar preparado para crescer, para obter um cargo melhor, né? E eu tenho me preparado bastante, tenho estudado muito, estudado a cidade, estudado o Estado, a questão econômica, né? Você tem conhecimento da atividade profissional que eu tenho exercido, e é isso, tu tem que estar preparado, tem que estar estudando, tem que estar tendo contato com o povo de Itajaí, e isso eu tenho feito diariamente, né? Faço minhas caminhadas, converso com as pessoas, né? Atividade econômica, atividade produtiva, para que nós possamos se reciclar, melhorar cada vez mais, para quando essa oportunidade realmente aparecer, que possamos executar da melhor maneira possível. Então, tem essa possibilidade de disputar a eleição em 2022 como candidato a deputado estadual, ou esperar para disputar a eleição em 2024 como candidato a prefeito, né? Tivemos uma votação boa, foram quase 44% dos votos válidos na cidade, concorremos com uma máquina, né? Um prefeito que já tinha 2 mandatos, né? Vinha a reeleição, mas nós sabemos que a pandemia ajudou muitos prefeitos que foram para a reeleição, né? Houve muita politicagem, de certa forma, em torno da desgraça alheia, em torno da pandemia, e a nossa decisão de ter sido candidato a prefeito acabou sendo muito tardia. Eu fui praticamente, definimos que eu seria o candidato a prefeito ali para meados de setembro, lá para 15 de setembro, quer dizer, há cerca de 2 meses da eleição. Quer dizer, houve pouco tempo para esse preparo, e isso nos atrapalhou bastante. Durante o período eleitoral, nós fomos crescendo, quer dizer, nós tínhamos um prefeito que estava lá em cima em termos de percentual de votos, nós começamos aqui embaixo, e no decorrer da eleição nós fomos crescendo. Talvez se tivéssemos uma semana a mais de eleição, nós teríamos virado a eleição. Mas foi uma experiência extremamente positiva, esse contato com a população, né, o debate, né, ouvindo as pessoas, né? Eu tinha minha opinião, mas as opiniões da sociedade, do grupo que me cercava, foram fundamentais para construir um projeto coletivo, né? Então, tem muita coisa boa que nós apresentamos durante o período eleitoral que poderiam estar sendo implantadas. Até ontem eu estive conversando com alguns comerciantes ali na Rua Indaial, de um projeto que eu apresentei ainda quanto vereador, já no período de pandemia, que é a questão dos juros zeros. A cidade de Blumenau implantou, a cidade de Florianópolis, juros zeros, empréstimo a juros zero. A cidade de Blumenau e a cidade de Florianópolis emprestaram, fizeram isso, mas cidades que têm uma arrecadação menor que Itajaí. Quer dizer, o comerciante, o microempreendedor individual está perdendo muito durante essa pandemia. E o que o poder público tem feito para esses profissionais? Para que eles possam voltar a movimentar economicamente a cidade. Quer dizer, Itajaí não fez nada ainda, quer dizer, não aliviou com relação à carga tributária, né, e não concedeu esses empréstimos que esses outros municípios acabaram concedendo para que eles possam respirar durante esse período tão difícil. Então, era uma das propostas que nós tínhamos durante o período eleitoral. Esses juros zeros são com recursos públicos. Recursos para emprestar para um pequeno empresário. Justamente, nós temos hoje uma previsão de uma arrecadação próxima de 2 bilhões de reais. Quer dizer, eu posso te enumerar aqui e dizer o que nós iríamos cortar para fazer isso para os microempreendedores da nossa cidade. Existem muitos gastos públicos desnecessários. Eu falava durante a campanha, por exemplo, sobre a Jari, né, que é uma junta lá que analisa os recursos de trânsito. Quer dizer, as pessoas ganham quase R$600 para participar de uma reunião de 1 hora. Eu ia cortar pela metade. Só nessa economia da Jari, eu já teria cerca de 2 milhões de reais para fazer os empréstimos aos microempreendedores individuais da cidade de Itajaí. Itajaí é uma cidade que hoje é a segunda no PIB de Santa Catarina, no ranking do PIB de Santa Catarina. Perde só para Joinville.
Naturalmente que um pouco disso é a movimentação portuária, essa economia do porto que traz isso também a reboque. Mas não é só isso. É uma cidade pujante, uma cidade que é bastante desenvolvida e tem muito a desenvolver. Você como ex-candidato, né, naturalmente lá no futuro pode ser de novo, como é que você vê Itajaí hoje? O que Itajaí possa ser melhorado em termos de economia e em termos de próprio turismo hoje que Itajaí pode explorar, que eu acho que ainda é um pouco inexplorado o turismo em Itajaí. Além da busca por novas alternativas econômicas, porque hoje nós vivemos do porto, que é a atividade principal. Quando eu falo de porto, eu incluo a atividade da logística, do comércio exterior. Nós temos a atividade de pesca, somos ainda o maior porto pesqueiro do Brasil. A construção naval, que tem crescido muito, até porque nós fomos agraciados por um rio que nos dá essa oportunidade. A própria construção civil, a atividade comercial. Nós temos que buscar outras alternativas econômicas, como você falou da questão do turismo, e falo também de outra alternativa, que é o Distrito de Inovação. O Distrito de Inovação, infelizmente, não andou ao longo dos últimos 4 anos. Cidades que tiveram o mesmo modelo já andaram, Florianópolis, Joinville, né, Lages, por exemplo, buscando outras alternativas, empresas ligadas à área de tecnologia, né, que nós não temos ainda na nossa cidade. Quer dizer, é buscar outras alternativas econômicas para incrementar ainda mais a atividade econômica e a geração de empregos. O trânsito em Itajaí é complicado, né? Então hoje precisamos abrir, foram abertas algumas ruas, então acho que se aliviou um pouco esse congestionamento que a cidade passava por isso, mas eu não vejo se Itajaí hoje, por exemplo, como Balneário Camboriú, que teve o arrojo de fazer um elevado, tá? E outros mais talvez virão. Itajaí comporta isso? Eu digo que falta ousadia. Faltou ousadia nas obras de mobilidade urbana. Foram feitas algumas obras, sim, com dinheiro do Fomplata, que foi um empréstimo internacional em dólar, que foi feito por essa gestão, mas poderia ter sido feito muito mais, né? A gente fala há muitos anos em Itajaí, há mais de 20 anos nós ouvimos os políticos falar sobre a tão famosa via portuária, que, na minha opinião, é a obra mais importante para a cidade de Itajaí, né, porque vai tirar os caminhões, né, do trânsito com os veículos da nossa cidade, vai melhorar ainda mais a atividade econômica e uma questão de segurança, né, para os munícipes de Itajaí. Essa obra, infelizmente, ela capenga há mais de 20 anos. Essa obra começou no primeiro mandato do prefeito Volney, lá em 2005. A Navegantes fez a sua via portuária em 2 anos, né, e Itajaí continua travando. Isso acaba causando um custo logístico a mais para os importadores, para os exportadores, acaba causando um problema de segurança para os itajaienses, e os itajaienses estão cansados de ouvir essa promessa. Infelizmente, eu não ganhei a eleição, mas se tivesse ganho, seria uma prioridade, sim. São 2 obras que Itajaí, entre Itajaí e Navegantes, que principalmente uma delas, que é a travessia Itajaí e Navegantes, mas antes disso nós temos a via expressa portuária. É uma via que ela é uma necessidade, é uma obrigação de que isso precisa existir, o acesso ao porto. Você tem hoje o acesso ao porto por parte da água, do aquaviário, que é o navio que chega, que foram as bacias, a bacia de evolução nova, que ainda tem uma segunda fase a ser feita, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então o navio está acessando o porto. Mas se os caminhões não acessar o porto e que vão alimentar o navio, e aí não tem como carregar, não tem como carregar, não tem como sair essas cargas que estão chegando. E essa via portuária, de fato, era uma necessidade. Mas ao longo desses anos, muito se discute, já federalizou, já voltou para o município, já voltou para a União, e até hoje isso não sai. O que está faltando? Está faltando boa vontade política. É isso que está faltando para concluir essa obra. Você falou da questão da ponte ou do túnel para ligar Itajaí e Navegantes, que seria uma via portuária. Por que seria via portuária? Porque se nós tivéssemos a ponte ou o túnel, que são obras realmente mais ousadas, teria que contar com a participação do governo federal, com a participação do governo estadual e da iniciativa privada também, ali seria já a nossa via portuária, porque ligaria o porto de Itajaí, através da Rua Blumenau, ponte ou túnel, até a 470, BR-101, quer dizer, já seria a nossa via portuária normal, né? Mas, se nós não conseguimos fazer nem a via portuária normal, quanto mais a ponte ou o túnel, né, que são obras, inclusive tem projetos ali na ANFRE, né, projetos que eu já acompanhei, mas como falei, precisa de boa vontade política para executar esse tipo de obra e precisa também trazer iniciativa privada.
Eu ainda sou, eu penso um pouquinho diferente em termos dessa travessia. Eu sou pela ponte, não pelo túnel. Porque essa ponte você pode agregar as duas Parte turismo também. partes, turística Isso. e a parte de trânsito normal, que dá para fazer, unir essas duas coisas. Então você teria uma condição de fazer turismo através de uma ponte mais larga, que pudesse ter algumas passarelas para você passar, caminhar, etc. e tal, e também essa mesma ponte pudesse ser aproveitada não, mas utilizada para o trânsito normal, o trânsito pesado. Enquanto que um túnel, não vê nada, vai ser debaixo da água. E seria mais caro, né? Eu acompanhei os dois projetos ali na Anfre, tanto do túnel como da ponte. O do túnel é mais caro, né? Pela questão da profundidade. Né? Como nós temos os terminais a montante, ele precisaria ficar abaixo de 15 metros de profundidade para não atrapalhar. No mínimo de 15 metros, no mínimo de 14 de profundidade isso, no rio. No mínimo de 15 metros para não atrapalhar o futuro desenvolvimento. Porque hoje os terminais precisam de 10, 11 metros de profundidade. Não tem isso hoje, mas hoje seria insuficiente, mas nós já teríamos que preparar para o futuro. Quem sabe no futuro, 14, 15 metros seria. Então, é por isso que a obra do túnel é muito mais cara que a obra da ponte. Eu acho que a ponte seria melhor. Mas, enfim, essa discussão para vocês são os políticos que serão o futuro e vão ter que trabalhar nessa... Esse tipo de obra, às vezes parece ser uma coisa tão distante da população. Não, vamos fazer um túnel, uma ponte, uma obra de 400, 500 milhões de reais. A gente tem visto obras importantes, né? Aqui em Balneário Camboriú, por exemplo, nós temos a questão do alargamento da praia. É algo que não se imaginava há um tempo atrás. Uma obra que, se não me engano, são 60, 70 milhões, é um pouco aquém do tudo, mas Itajaí é uma cidade que arrecada muito mais, tem mais condições de obter recursos a nível estadual e nível federal. Muito bem, nós está interessante essa nossa conversa, uma conversa bastante aqui informal com o Robson Coelho, e nós vamos para um intervalo comercial e voltamos em instante. Não saia daí, nos aguarde.